Boa tarde a todos, boa noite a todos, para quem está aqui em Portugal ou na Europa. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências, esse canal que nos alberga, que abre esse espaço para a gente estar aqui com esse programa uma vez por mês, recebendo convidados, temas diversos, falando um pouco de espiritismo, batendo um papo, conversando, resenhando. Esse é o Resenha Espírita, programa que a gente vai estar aqui conversando. E, claro, convido sempre a participação de vocês que estão aí agora, ao vivo, em direto, em casa, participando conosco, tirando as dúvidas, que possamos aqui todos aprender um com os outros, tá bom? Esse tema aqui é um tema um pouco difícil, que eu vou falar já já, mas deixa eu apresentar aqui rapidamente. No começo a gente vai devagarinho, fazendo a abertura, que o pessoal vai atrasando, vai chegando aos poucos. Deixa eu me apresentar rapidamente. Me chamo Nelson Tavares, estou aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, e é uma alegria estar aqui partilhando com vocês esse programa Resenha Espírita no canal Renovando Consciências, que é retransmitido em simultâneo para a Rai TV, para a TV7, para a TV Secal, para a Web Rádio Fraternidade, para o Centro Espírita Allan Kardec, para a Casa com o Evangelho e o pessoal lá do meu Facebook e também do meu YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que a gente possa aqui trocar um pouco. Convido a ir lá no canal Renovando Consciências e no meu YouTube. Dá uma olhadinha na playlist. Já tem algumas dezenas de programas de resenha espírita com diversos convidados, diversos temas, tá bom? Meu YouTube é o nt.Nelson Tavares. Repetindo, nt.Nelson Tavares. E o tema de hoje? Tema de hoje é aquele tema. Será que é difícil? É complicado? Tema de hoje: magnetismo, medicina e mediunidade. Os três M's, o que será que tem a ver? Aonde é que eles têm interseção entre uns e outros? A gente vai tentar, dentro do possível, atenção, dentro do possível, simplificar. A ideia aqui do bate-papo é a gente simplificar, transformar, às vezes, conteúdos densos, complexos, difíceis, numa linguagem mais fácil. Claro que é um desafio imenso, quanto mais em temas como esse, mas aos pouquinhos a gente vai buscando entender e perceber que história é essa de magnetismo que eu já ouvi falar lá na doutrina espírita, mas isso está lá no livro, não tem nada a ver com a minha vida, isso não tem nada a ver com o meu dia a dia. Então, além da teoria, a gente perceber nas nossas vidas, no nosso dia a dia, como faz parte, sim, o magnetismo, a questão mediúnica e a medicina nesse contributo, nessa tríade, digamos assim, um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. Está aberto a perguntas, repito, é um bate-papo, tá bom? E vamos então apresentar o nosso convidado dessa tarde e noite de hoje. Ele é gaúcho, mas vive no Rio de Janeiro. É o Sérgio Tizen. Ele é médico, físico, professor, trabalhador espírita, palestrante há muitos e muitos anos. Eu estava conversando com ele aqui, estava fazendo minhas contas. Eu acho que não era nem nascido quando ele já era palestrante. Estou brincando. Ele se dedica entre o estudo da medicina e a espiritualidade. Já foi membro do Conselho Superior Fiscal da FEB por 24 anos. E o seu pai, Francisco Tizen, foi presidente da FEB por 15 anos. Sérgio, seja bem-vindo. É uma alegria te receber aqui. Obrigado por ter aceito o convite. O microfone está cortado, Sérgio. Microfone. Muito bem. Agora sim, né? Nelson, eu é que agradeço essa possibilidade, esse encontro, para fazermos juntos um estudo e na companhia de amigos de tantos lugares diferentes que hoje mesmo, ou amanhã ou depois, poderão nos acompanhar também em algo que eu creio, como você bem escolheu, algo que seja útil, que seja proveitoso, interessante para o despertar, inclusive, de novas ideias, não é? A respeito de, na verdade, três temas diferentes. Se nós pensarmos muito, assim, Nelson, são três ciências diferentes.
A medicina é uma ciência milenar. O magnetismo também. E sabemos que a mediunidade, muito antes do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, é uma ciência. Aliás, a ciência espírita é absolutamente vinculada à mediunidade. Mas nós sabemos que mediunidade, ela também é histórica, ela também é universal, então ela é uma ciência própria, né? Mas talvez nós possamos hoje, Nelson, falar um pouquinho de cada uma delas e depois procurarmos ver o que talvez seja de maior sentido e de maior utilidade para nós, né? Algo que tem a ver com a interface. É como também eu gosto de conversar, são como que interciências, porque cada uma das três são ciências a serem conhecidas e praticadas independentemente, mas que há todo um ganho quando nós colocamos tudo isto de uma maneira conjugada, especialmente a bem da evolução da humanidade e a bem do maior propósito desta ciência, que é a medicina, o bem a partir do alívio do sofrimento, da melhora clínica de milhares de diagnósticos em medicina, de tal forma que tudo isso é para nós. E se nós conseguirmos juntar direitinho, eu também vou poder partilhar com vocês uma longa experiência pessoal e de grupos de trabalho, incluindo grupos em Portugal, onde eu já estive dezenas de vezes, trabalhando nessa fronteira tríplice. Então, é uma tríplice fronteira que nós podemos estabelecer quando estudamos cada uma delas, mas de uma maneira em que elas interagem entre si. Então, é algo que vai nos acompanhar durante todo o processo evolutivo da humanidade. Nós somos aprendizes de cada uma das três, mas também somos quando imaginamos, e ainda mais quando exercemos uma prática que junta todos os três grandes elementos que têm a ver, como você colocou, os três M's, porque são três ciências e cada uma delas começa com a letra M. Então, essa é uma expressão que eu pensei um dia e eu gosto de... É uma maneira de ver tudo junto, né? Então, Nelson, quando você quiser, eu já posso começar. Vamos lá, então, vamos fazer a nossa oração, como sempre. Mas antes eu vou trazer quem já está aqui conosco, o pessoal já está dando alô, mandando beijo, dizendo oi. Vamos lá. Primeiro o Evandro, que está dizendo boa tarde, Evandro Mota Pereira, de Niterói, está pedindo vibrações de cura para enfermidade na sua visão. As melhores vibrações, Evandro. Depois vou colocar o seu nome aqui em oração também, tá bom? A Vera Viola, nossa amiga lá de São Paulo, seja bem-vinda, Vera. Que bom que você está aqui conosco. A Dercy, de Matão, seja bem-vinda, Dercy, nos dá boa noite a todos, aos amigos. A Ana Maria dá boa tarde a todos. A Carla nos dá boa tarde também. A Cristina, nossa amiga lá de São Paulo, dá boa noite, Nelson, e boa tarde, Sérgio. A Sandra Inês também nos dá boa tarde. A Sumi, lá de São Paulo, nos dá boa tarde. Jesus abençoe a todos os irmãos queridos. A Ângela Brandão dá boa noite, gratidão, irmãos. A Sumi já disse, mas eu vou repetir de novo, Sumi. Que bom que você está aqui conosco. Boa tarde, Nelson e doutor Sérgio Tizen. Quem mais que está aqui? A Sandra já coloquei. A Elizabeth nos dá boa tarde a todos. A Maria Henriques, aqui de Portugal. Seja bem-vinda, Maria Henriques, nos dá boa noite a todos. E a Juliane Lima nos dá boa tarde, com muita luz e paz. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a oração, elevar o nosso pensamento
Convido a todos, quem sentir à vontade, é claro, a fecharem os olhos comigo e rogamos assim a Deus Pai, a Deus de amor, agradecidos por essa encarnação, por esse momento, por essa vivência que aqui realizamos. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, modelo e guia, que nos mostra o caminho, segurando em nossas mãos, caminhando ao nosso lado, nos dando toda a sustentação necessária para enfrentarmos assim os desafios que necessitamos ultrapassar. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Renovando Consciências, que nos inspiram, que preparam esse ambiente para que possamos aqui buscar aprender um pouco mais com o Mestre Jesus. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais esse programa da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos começar, pessoal. Quem mais está aqui? A Cristiane, lá do Paraná, nos dá boa tarde. E a Silvia, Silvio Lopes, também nos dá boa tarde a todos. Sérgio, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado, Nelson, mais uma vez. Então, amigos, depois daquelas breves considerações iniciais, só para nós começarmos, a lembrança, em termos assim, de que mundo é este? Pode parecer, não é, para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, e durante toda a história da humanidade, que o único mundo é a Terra. E que tudo de algo que reflita a realidade provenha deste planeta. E, na verdade, nós aprendemos primeiro com a astronomia, com a astrofísica, a ideia de que o planeta Terra é um planeta visto de longe e muitas vezes de pertinho também, um planeta lindíssimo. Mas ele é um planeta no sistema solar em que a estrela fundamental é o nosso Sol e um punhado de planetas, não é? De Mercúrio, Vênus, Terra, até lá longe, não é? Netuno e Plutão. Só que nós esquecemos, primeiro, que todos os mundos são habitados. Eu me refiro não à vida material como na Terra, de encarnados, da natureza, dos animais, dos seres vivos de um modo geral. Eu quero dizer da pluralidade dos mundos habitados que nós aprendemos tanto com Kardec como com Camille Flammarion, porque ele era astrônomo maravilhoso na Europa, na França também, contemporâneo de Kardec, não é? E que nos descortinou coisas extraordinárias. Mas hoje, muitos anos, décadas depois, nós sabemos que o planeta Terra, o sistema solar, ele pertence a uma galáxia de tamanho médio, que é a Via Láctea. Para vocês saberem, né, a Via Láctea ela tem 200 bilhões de estrelas. Em média, 1 trilhão de planetas. Então, só o que existe de vida de filhos de Deus em condições completamente diversas de vida envolvendo família, sociedade, civilizações, é algo ainda inapreciável para nós. Se eu vou um pouquinho para a direita, brincando, para a galáxia vizinha da Via Láctea, que é Andrômeda. Andrômeda já é uma galáxia maior. Andrômeda tem 1 trilhão de sóis. 5 trilhões de planetas. E hoje, vamos dizer nós, porque eu gosto muito de estudar física e astronomia, nós temos muralhas de galáxias, conglomerados galácticos.
Nós ainda usamos muito a palavra universo, mas cada vez usamos mais palavras do tipo diverso, multiverso. E aí nós estamos diante de uma imensidão. E a Terra, então, é um grãozinho de areia numa praia imensa, cósmica, divina. Agora, o nosso tema hoje, ele é universal mesmo. Mas quando nós formos tecendo algumas considerações, nós estamos trabalhando essas três ciências, vamos dizer, mais quanto às questões do planeta Terra. Nós vamos abrir mão de distendermos no sentido de ampliarmos os horizontes do estudo e vamos ficar quietinhos, assim, tratando da visão humana terrestre, atual, contemporânea dessas coisas. Então, a primeira ideia é, então, esse mundo é de expiações e de provas. Esse mundo, no dizer de Emmanuel, no livro Roteiro, no início de um capítulo que se chama O Grande Educandário. Então, Emmanuel chama a Terra de uma escola, eu diria com vocês, uma escola primária. Por quê? Porque isso aqui não é exemplo e nunca foi nem de mundo, nem de humanidade. Na verdade, é uma escola bem rasa para coisas elementares, porque somos muito mais viciosos do que virtuosos. E aí o sofrimento é o que há de mais típico da história humana no mundo que é a Terra. Como eu costumo lembrar, Nelson, nós temos quase 6.000 anos de história escrita da humanidade da Terra. Nunca tivemos sequer 100 anos de paz. Nós temos milhares de doenças com diagnósticos diferentes, seja o câncer, a neoplasia, seja o acidente vascular encefálico, o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca, a epilepsia. Então, nós temos doenças genéticas, doenças congênitas, doenças adquiridas. Nós temos doenças agudas e doenças crônicas. Nós temos doenças antigas que conhecemos há milênios e temos doenças que nunca tínhamos visto, como surgiu a AIDS, a imunodeficiência adquirida, como surgiu, por exemplo, o Ebola, como surgiu a Covid-19. 20 milhões de pessoas morreram pela Covid no mundo. Então, é melhor nós considerarmos que a Terra, na verdade, é um grande hospital de almas. Não é outra coisa. Nós temos avanços tecnológicos maravilhosos, recentes, desde que a física nova, né, a mecânica quântica, a teoria da relatividade, não é? Essa física trouxe uma verdadeira revolução do pensamento, prodígios tecnológicos, mas não adianta, porque o progresso essencial não é material. E nós ainda vivemos, infelizmente, dentro de um paradigma, de um modelo materialista, cartesiano, mecanicista, não é, que trouxe e traz até hoje avanços maravilhosos. Mas não adianta descobrir o laser, que é um feixe de luz coerente, que deveria ser usado, por exemplo, para curar a retinopatia diabética grave. O mundo resolveu criar miras telescópicas a laser. Nós temos os drones, que são coisas lindas para olhar as cidades
do planeta inteiro, de cima, e vendo toda a arquitetura, toda a engenharia, toda a beleza que o ser humano construiu, mas hoje em dia, seja na Palestina, seja na Ucrânia, seja no Sudão, os drones estão sendo usados, carregados de explosivos, de foguetes, para destruir a humanidade. É isso que é preciso nós considerarmos. Quando eu dizia que mundo é esse? É um mundo de expiações e provas, e que só agora, não é, já espíritas há algum tempo, há décadas, todo mundo aqui, é que nós estamos entendendo o que é um mundo assim. Na verdade, quem é alma ou espírito sadio não vem para cá. Isso aqui é hospital de espíritos. É claro que um que outro vem em missão de amor, caridade, justiça, por uma providência de Jesus, o governo, modelo e guia, co-criador da Terra. Mas isso são alguns espíritos de uma falange de espíritos de primeira ordem ou de primeira grandeza. O resto, meu amigo, nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, um suicídio a cada 35 segundos. Nós temos um aborto induzido a cada 1,5 segundos. Só esse ano são 23 milhões. O que é isso? Crime. Em relação a criaturinhas indefesas no ventre materno, que deveria ser o lugar que é um verdadeiro templo de amor a bem da evolução da humanidade, e, na verdade, agora é outra coisa para muitos e muitos que tentam renascer e são alijados do processo, quase todos violentamente, com consequências as mais delicadas para a humanidade inteira. Então, é importante nós nos situarmos primeiro nesse sentido. Um dia, Nelson, nós podemos conversar aqui com todos, né, sobre a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações como a Terra. Mas não é o nosso tema hoje. Então, por que a medicina é tão importante? A medicina começou no Egito, numa determinada dinastia em que um filósofo, um pensador e médico chamado Imhotep era muito ligado ao faraó daquela dinastia. E ele é visto cuidando de pessoas enfermas. É a primeira referência. Hipócrates também é considerado o pai da medicina, veio muito tempo depois, já na Grécia. Então, por que a história escrita da humanidade ela tem menos de 6.000 anos, mais ou menos 5.800 anos? Então, a medicina existe desde essa época. Por quê? Porque sempre houve doentes que requereram auxílio de outras pessoas, que ensaiavam alguns elementos para ajudar os doentes, quando não havia faculdade de medicina, não havia universidade, não havia carreira médica. Tudo veio ou de capela, pelos egípcios, né? Ou veio pelo esforço de esboços científicos na arte de curar, que é a medicina. Então, por que essas duas histórias se confundem? Porque aqui é o hospital, doentes sempre existiram. Então, a medicina contemporânea, meus amigos, ela está mudando. Ela ainda tem muitas limitações por causa das questões de governo, das questões sociais, das limitações econômicas, da desigualdade.
de uma medicina pública, de uma medicina privada, uma mais avançada e abrangente do que outra, mas temos muitas limitações. Mas nós temos bilhões de doentes. Só para lembrar, no planeta Terra, segundo Emmanuel, no livro Roteiro mesmo, e ele diz num determinado item, este item que eu comentei, o grande educandário, ele diz, somos 22 bilhões de humanos aqui. Isso há 80 anos atrás. E aí, hoje, nós temos 8 bilhões e 150 milhões de seres vivos humanos encarnados. Então, nós temos do outro lado 14 bilhões de desencarnados. Aonde que eles vivem? No umbral inferior, nas trevas e nas zonas abissais. Então, esse é um outro estudo. Tudo doentinho. Doentinho do perispírito, doentinho mental. Entende? Porque desencarnar não é sinônimo de estar bem no mundo espiritual. Daí muitas histórias que nós podemos ver sobre isto mais adiante. Então, todo o esforço da humanidade para uma medicina que se aperfeiçoe quando ela se torna mais humana, humanizada na relação médico-paciente, envolvendo, vamos dizer, amor e caridade dos terapeutas para com os seus pacientes. Isso é um avanço. Quantos médicos ao redor do mundo, nos seus consultórios particulares, marcam vários pacientes para um determinado intervalo de tempo e conversam 15 minutos, mal examinam os doentes, prescrevem qualquer coisa, tchau. Não pode. Outra ideia muito mais linda que está a caminho é a espiritualização da medicina. Se você quiser, Nelson, outro dia aprofundamos isso. Mas só para vocês terem uma ideia, que é uma questão bem alvissareira, não é? Que é a mudança do paradigma, de um paradigma mecanicista, materialista, para um outro que é um paradigma espiritualista. E, sobretudo, Nelson e amigos, que nós coloquemos o espiritismo nessas questões espirituais. Mas mesmo antes que o mundo faça isso, nós estamos, por exemplo, eu comento sempre, se eu entrar num site nos Estados Unidos, o mais importante site de medicina, ciência médica do planeta Terra hoje em dia, nós temos aí toda uma parte da ciência médica que nós chamamos religiosidade / espiritualidade e medicina. Quem não conhece isso por uma limitação qualquer, uma opção dentro da sua carreira, está desatualizado. Se eu entro no PubMed do NIH, National Institute of Health, que é na América, mas que recebe trabalhos científicos de médicos do planeta inteiro, 200 países. Se eu entrar e colocar a palavra-chave prayer, eu vou encontrar 75 mil pesquisas. Oração em medicina. Não é? Esse é um tema outro também para nós. Olhem que coisa linda. E essas pessoas, a imensa maioria, eles não são espíritas. Eles têm a ver com todas as crenças, todas as religiões, todos os credos e muitas filosofias. Num emaranhamento científico para gerar progresso para a medicina. Se eu colocar a palavra compassion, compaixão, eu tenho 20 mil artigos. Se eu colocar perdão,
eu vou encontrar outro tanto. Esse é um tema para nós aprofundarmos um pouquinho mais tarde. Então, qual é a ideia? A medicina, a ciência está progredindo, mas a ciência espírita, ela é mediúnica. Então, é um paradigma novo que envolve o intercâmbio entre os dois lados da vida, para uma medicina além de espiritualizada, simplesmente, o que já é uma conquista linda da humanidade, conquista de todos, mas o paradigma espírita na medicina é o que nós chamamos a medicina mediúnica do futuro, que já está aqui no presente. Ou, se eu vou para uma área que é a que mais nós trabalhamos agora, a psiquiatria mediúnica do futuro. Por quê? Porque todas as doenças, Nelson, sobretudo as mais relevantes, as que envolvem o sofrimento humano, pessoal e da família maiores, seja o transtorno do espectro do autismo, o TDAH, a esquizofrenia, a dependência química, o pânico, a bipolaridade, a depressão, o suicídio. Nós já vamos entrar em setembro, esse é outro tema. A prevenção, a conscientização, o Setembro Amarelo, 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Conscientização deste que é um drama de milhões de pessoas, todos os anos. Então, o que acontece? Nós vamos encontrando nas atividades mediúnicas de décadas de onde vêm as doenças. Por que tantas pessoas com diabetes? Por que tantas pessoas hipertensas? Hipertensão arterial sistêmica? Por que tantas pessoas com câncer? E com os mais diversos problemas, desde a infância, juventude, vida adulta e terceira idade, incluindo as demências e o Alzheimer. De onde vem isso? A medicina, na maioria do planeta, ainda só entende a existência do corpo físico. Só enxerga o corpo. E é verdade. Só quem enxerga a lei são médiuns de vidência, espíritas ou não. E aí vem a mediunidade. Então, há muitos anos, viu, Renato, quando nós recebemos pedidos de ajuda de Portugal, dos Estados Unidos, da Argentina, do Japão, da Austrália, de várias cidades do próprio Brasil, que é tão grande, né? Quando nós entramos para ajudar, o que é isso? Quando o nosso atendimento, que é individual, personalizado, nós precisamos de nome completo, idade, endereço e, às vezes, para facilitar, uma imagem, uma fotografia recente, um vídeo de uma criança com autismo numa crise de desconforto importante. Eu levo para o grupo mediúnico, com quem nós trabalhamos há décadas. E se eu vou a Coimbra, em Portugal, eu me reúno com a equipe de um centro de lá, ou de Figueira da Foz, ou da Ponta de Sagres, ou de Viana do Castelo, ou de Póvoa do Varzim, e por aí vai. Quem sabe no futuro, na Ilha da Madeira, onde você mora, né, Nelson? Seja onde for, nos Estados Unidos da América, nós vamos abrindo para ajudar casos que nos chegam lá, para os grupos americanos. E aí o que acontece? É muito nítido que você encontra as verdadeiras causas. Então, de diabetes, a ciência médica conhece muita coisa, mas não sabe a origem. Hipertensão arterial, sabe-se como controlar, quais são os fatores de risco, como é que se medica.
com os avanços da farmacologia. Mas isso não é que nós saibamos de onde vem. Por quê? Porque vem de onde a medicina, em geral, não supõe, que são as vidas anteriores, onde nós contrariamos as leis de Deus, geramos sofrimento ao próximo, desde muitos séculos atrás até bem recentemente. Existem alguns que fizeram isto na vida atual e adoeceram na vida atual pelos erros cometidos quando eram mais jovens, transgredindo as leis. E o que é muito interessante, Nelson, é que quando você cuida do que houve no passado, na história pregressa, pretérita de cada paciente, o doente sempre melhora. É o antes e o depois. E para vocês terem uma ideia, nós estamos, especialmente em psiquiatria, levando esses resultados aos mais importantes congressos mundiais de psiquiatria. Um deles, que eu me lembro muito bem, foi em agosto de 2019, em Lisboa. Aproveitamos e combinamos com o Grupo Espírita Batuíra, fizemos um seminário sobre a psiquiatria mediúnica do futuro. No mesmo agosto, na mesma viagem, né? E naquele que foi antes, o primeiro antes da pandemia, nós éramos 6.000 colegas de praticamente todos os países. E nunca houve, nos últimos 15 anos, nenhum comitê científico da Associação Mundial de Psiquiatria que gerencia esses congressos, que eu tivesse mandado uma singela colaboração, sempre na fronteira da mediunidade, do magnetismo e desta área da medicina, que é a psiquiatria, sempre aceitaram. Nunca rejeitaram. Por quê? Porque todo mundo sabe que há necessidade de novas ideias, de novas práticas, para o aperfeiçoamento da especialidade. E, por isso, dá ajuda aos aflitos, aos necessitados, aos doentinhos. Então, é uma ferramenta espírita, portanto, espiritualista, e que envolve o magnetismo e a mediunidade. Por outro lado, magnetismo, não é? O que é isto? Vamos conversar direitinho. Então, se você perguntar para um estudante de um determinado grau da escolaridade, ainda como jovem, o que é magnetismo, não é? Ele e nós lembraremos dos ímãs, que são aqueles pedacinhos feitos de ferro, só que é um ferro com propriedades ferromagnéticas. E aí eu tenho para cada peça polo norte e polo sul. E dependendo de eu colocá-los com as pontas de um lado ou de outro, ou há repulsão ou há atração. Muito bem, esse é o magnetismo mineral. É um magnetismo básico, clássico, histórico, que é não do planeta Terra apenas, é do universo, de Deus. Então, mais outros exemplos de magnetismo, desse magnetismo, por exemplo, a aurora boreal, que dá aquelas imagens coloridas, tanto a boreal como a austral, em países bem ao norte ou países bem ao sul. De onde vem isso? Isso vem da interação entre tempestades solares, vento solar, que atinge o campo magnético da Terra. A Terra em si é um grande ímã.
Por isso que eu tenho polo norte geográfico, polo sul geográfico, mas eu também tenho polo norte magnético, polo sul magnético no planeta. Então, por isso a navegação, por isso as bússolas, por isso que as aves em bandos, elas se valem dessas linhas de campo magnético da Terra para se deslocarem 10 mil quilômetros para o acasalamento, para a procriação. E não erram nunca o direcionamento, porque elas têm dentro da cabecinha verdadeiros ímãs, que são sensores para as linhas de campo do magnetismo terrestre. Então, aurora boreal, campo magnético da Terra, outra ideia curiosa, vocês já ouviram falar em trens de levitação magnética, sobretudo no Japão e na China, porque eles têm recursos financeiros para essa tecnologia que é muito cara. Mas aí os trens, eles ganham um impulso inicial e eles ficam suspensos pelo magnetismo. E aí eles conseguem alcançar 500 quilômetros por hora, como se fossem aviões, não é? Permitindo o transporte de milhares de passageiros de uma maneira ultra rápida. Isso é expressão de magnetismo bem assim científico, convencional, acadêmico. Então, de onde vem isto? Só para completar. Uma curiosidade. Há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, os barcos eram construídos de madeira e materiais com ferro, e parafusos e pregos para juntar a estrutura. É uma ciência antiga, a da navegação na humanidade. Por quê? Porque nós temos mares e oceanos que precisavam, e ainda assim, serem vencidos para o transporte das produções, dos alimentos, dos gêneros, dos bens e das pessoas. Naquela época, mais ou menos 4.000 anos atrás, eles notaram numa região chamada Magnésia. Olha o nome. Na Magnésia, em ilha, no sul da Grécia, que é o sul da Europa, junto da Itália, os barcos, quando queriam sair para o mar, eles enfrentavam uma resistência que ninguém entendia. Então, os remadores, não havia motor, eles tinham que fazer uma força imensa para terem a primeira saída do porto, dos portos. Ao mesmo tempo, quando eles retornavam, trazendo outros produtos dos lugares onde eles haviam deixado os primeiros, e dentro de uma ideia de troca, de permuta, de comércio, quando chegava num ponto, o barco como que ia correndo para o porto. E não precisava nem de motor, nem de mão de obra, de remadores. Isso demorou a ser compreendido. Qual era a explicação? Montanhas da Magnésia eram cheias de ferromagnetismo, porque tinha muito ferro com propriedades magnéticas. E como os barcos eram construídos com material de metálicos, férricos, pronto. E aí que surge a palavra magnetismo, pela origem na Magnésia, na Grécia. Então, essa é uma ciência muito antiga. Mas surge lá na metade do século XVIII, olha quanto tempo depois, um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer. E Mesmer lidava com pessoas doentes, como qualquer médico. E ele teve uma intuição
uma iniciativa, provavelmente uma inspiração para impor as mãos para pacientes, sobretudo mulheres, com crises de ansiedade. Crises sem controle. E numa época que, 300 anos atrás, quase, não havia medicamentos. Então, hoje você tem ansiedade, você usa ansiolítico. Hoje alguém tem depressão, afora tratamento espiritual, você usa antidepressivo. E assim por diante. Naquela época não havia nada. E ele, então, notava muito bons resultados quando ele tratava deles, delas, desse modo. E ele ficava magnetizando. Não é um passe de 2 minutos do trabalho público doutrinário de uma casa espírita convencional. É uma terapêutica que se prolongava um pouco mais. Porque naquela época eles tinham tempo. Não tinha telefone celular, não tinha séries na televisão que distraem as pessoas, não é? As pessoas ficam distraídas, né? Por tudo que a mídia oferece. Naquela época, não. Então, ele tinha tempo. E aí, por causa da ideia dos ímãs, ele cunhou esse seu trabalho como magnetismo. Mas esse não é o magnetismo nem da aurora boreal, nem do maglev, que é o trem de levitação magnética, nem dos ímãs, nem da ressonância nuclear magnética de exames de imagem em medicina. Só existe ressonância nuclear magnética por um magnetismo científico convencional. O de Mesmer é uma analogia. O magnetismo mesmeriano, como nós chamamos, ele é muito lindo. E ele tem muito a ver com 2 coisas que os espíritas conhecem ou deveriam conhecer, que é o passe, a fluidoterapia espírita e aquilo que Allan Kardec estudou, magnetizador, como ele era, no livro dos médiuns, o magnetismo de cura. Allan Kardec era um exímio magnetizador, mesmeriano, cria de Mesmer. Ele e vários magnetizadores franceses, contemporâneos do próprio Kardec. Mas esse magnetismo é outro, eu colocaria até ele entre aspas, o nome magnetismo entre aspas, para que as pessoas não confundam uma analogia feliz, mas são 2 ciências diferentes. Pois bem, então, meus amigos, a ideia é de que a medicina da alma, a medicina espírita, que nós estamos pesquisando, trabalhando, estudando, divulgando, utilizando na prática dessa medicina nova, espírita, né? Ela, na verdade, ela é de 2 grandes aspectos. É o binômio da medicina espírita. A mediunidade na reunião de desobsessão, como dizia Kardec, reuniões mediúnicas sérias. Esse é um grande leque espírita, mas com níveis diferentes de aprofundamento e de vivência. Mas se eu uso a reunião mediúnica séria com ferramentas desenvolvidas para ajudar os doentes, em medicina, é a oportunidade de ver onde que o problema clínico, médico, da medicina clínica e da medicina da psiquiatria, onde que veio, onde que surgiu as doenças, cada uma delas, A, B, C,
de vários alfabetos, porque são milhares de doenças hoje em medicina. Então, qual é o binômio? É o magnetismo de cura, a fluidoterapia espírita, o passe e seus desdobramentos, e tudo isso é mesmeriano. E, ao mesmo tempo, a reunião mediúnica de desobsessão. Com mais ou menos ferramentas. Mas um detalhe, cada grupo mediúnico é diferente do outro. Ou seja, os bons resultados, Nelson e amigos, eles dependem da base de estudos e experiência de cada grupo, tanto de cada grupo encarnado, médiuns trabalhadores e dirigentes, e trabalhadores de apoio, mas, sobretudo, médiuns bem formados e dirigentes com uma boa condição de estudo doutrinário, não é? E o outro aspecto dessa medicina, que é baseado na ideia desse magnetismo mesmeriano. E aí, Nelson, nós teríamos muitas questões nessa fronteira tríplice, magnetismo, mediunidade e medicina, para até fazermos um seminário de 2, 3 horas, num fim de semana, seja através de uma live mais longa, seja estando juntos presencialmente, num evento espírita. Então, essa é uma questão para nós, mediunidade, magnetismo e medicina. E eu diria para os amigos, é a medicina do futuro. Por isso a expressão psiquiatria mediúnica do futuro. E vocês já imaginaram que bom que é que os comitês científicos dos congressos mundiais, os mais altos fóruns da psiquiatria mundial, abrindo espaços para esses diálogos, estas apresentações. Pois bem, quando foi em agosto de 2019, Nelson, eu estive em Lisboa, tanto quanto no Batuíra, e aí eu fiquei sabendo que haveria um congresso, olhem que coisa linda, pela própria Associação Mundial de Psiquiatria, em dezembro do mesmo ano, um pouquinho antes da pandemia se agravar e mudar todas essas questões de programação de eventos por causa do lockdown, do isolamento social e etc., né? Quando eu olho, era um congresso menor, mais seletivo, sobre psiquiatria e espiritualidade. Quando eu vi essa, como que, divulgação do evento para dezembro, primeiros dias de dezembro de 2019, estando em Lisboa, eu comecei a sonhar, do tipo, eu preciso ir a Jerusalém, onde o congresso aconteceu. Aí eu pedi ajuda aqui, pedi ajuda ali, porque é uma viagem longa, não é? E cara, para uma pessoa comum, né? No dia a dia do Brasil, trabalhando em medicina. E aí fui, enviei 2 trabalhos. Um sobre doenças ou transtornos mentais variados. Depressão, ansiedade generalizada, bipolaridade, pânico, esquizofrenia e dependência química, falando dos bons resultados do grupo espírita do Rio de Janeiro, que trabalhava com isso há décadas, sem divulgar. E um outro trabalho só sobre a presença de espíritos desencarnados ligados às crianças e jovens com TEA, transtorno do espectro do autismo.
Ali me deram meia hora para falar. Eu tive que correr muito para aproveitar aquela meia hora. Mas, muito curiosamente, meus amigos, os meus colegas da área da saúde mental, dos países que estavam ali, tinham mais ou menos 500 especialistas. Mas esses 500, eles eram interessados não na psiquiatria geral, como em Lisboa, eles eram interessados nessa fronteira, psiquiatria e espiritualidade. E eles olhavam aquilo que eu fui mostrando quanto aos resultados, assim, admirados. De onde vem isso, gente? E aí lá eu falava de Jesus, de Allan Kardec e de Francisco Cândido Xavier. Falava de reencarnação, de imortalidade da alma, de mediunidade e da influência dos espíritos na vida humana, de um modo geral, mas ali, sobretudo, quanto aos problemas médicos na área da saúde mental. Então, ali nós, vamos dizer assim, causamos uma surpresa para os colegas. Tipo assim, de onde vem esse doutor? Que vem de um lugar que nós nunca tínhamos ido, Brasil, né? Para falar dessas coisas em nome da ciência médica. Enfim, são muitas as histórias, viu, Nelson? Mas como nós estamos nos aproximando já de uma hora de encontro, eu vou interrompendo essas primeiras reflexões por agora, entregando a você, não é, a condução da reunião, e me coloco à disposição para algum esclarecimento, alguma coisa que os amigos desejem. Muito bom, Sérgio. Quanto conteúdo, quantas questões aqui que suscitam, que surgem, quanto material, quanta profundidade. Já temos aqui umas 4 perguntas, inclusive uma minha. Eu vou começar pela minha pergunta. Sérgio, me diz uma coisa. Primeiro eu quero compartilhar aqui que é a primeira vez que eu escuto um depoimento desses pequenos núcleos médicos que vão avançando nessa direção. A gente sabe que existe, mas com esse seu depoimento tem uma percepção diferente. Mas, em geral, Sérgio, você que está na medicina diretamente, como é que você percebe esse avanço num todo da medicina acadêmica ainda, nesse sentido da medicina do futuro, que não há dúvida nenhuma em relação a isso? Qual é a sua percepção, Sérgio? Nelson, a medicina mediúnica, ela depende, de certo modo, de nós. Mas a ideia dessa especialidade, vamos dizer assim, espiritualidade, religiosidade em medicina, esse é um avanço global. Colegas que nunca ouviram falar de postulados espíritas, de Kardec, desse livro, daquele livro, estão, independente do espiritismo, trabalhando. Exemplo, se eu trabalho cirurgia cardíaca, eu sou cardiologista. Se eu trabalho pacientes que sofrem infarto do miocárdio, que é uma doença muito importante. A metade dos que infartam morre na hora. A outra metade chega ao hospital. Ficam 1 semana, 2 semanas sendo monitorados e tratados. Mas se eu penso, muitos vão para a cirurgia cardíaca, de ponte de safena, de revascularização do miocárdio, como nós cardiologistas dizemos. Se eu fizer o seguinte estudo, eu pego 100 pacientes operados do coração, o mesmo tipo de cirurgia, coloco num grupo, coloco outros 100 pacientes num outro grupo. Os 2 grupos são análogos. Se um grupo eu separei
porque esse grupo, além de ter o infarto, agora ainda não é cirurgia, ele tem depressão. Todos os doentes, além do infarto, de um dos grupos, são deprimidos. O outro grupo também tem infarto, mas ninguém tem depressão. O grupo da depressão morre o dobro. Olha aí o paradigma espírito, matéria, mente, corpo. Essa é uma questão. E essa questão, ela não brotou de espíritas, ela brotou de médicos e cardiologistas dos Estados Unidos, por exemplo. Outro exemplo, se eu pego um grupo de operados com cirurgia de revascularização e separo com outro grupo, em um dos grupos, eles recebem, aliás, nos dois, a melhor terapêutica cardiovascular do planeta. Só que um dos grupos recebe a prece intercessória, que nada tem a ver, nesta pesquisa, com doutrina espírita. A maioria veio de colegas de religiões mais até comuns do que o espiritismo, como, por exemplo, o judaísmo, sinagogas, igrejas católicas, protestantes. E aí o que se viu depois de alguns anos para comparar os resultados? O grupo que recebeu a prece intercessória tem um prognóstico muito melhor, tem alta mais cedo, tem menos complicações. E isso é feito de um modo, cientificamente falando, impecável. Então, é só analisar as conclusões. Então, olha o valor. Se você quiser, amanhã ou depois, Nelson, nós podemos fazer um estudo sobre a oração dentro de uma visão espírita, uma visão do Evangelho de Jesus, uma visão da física, porque tudo isto é da mesma fronteira: medicina, mediunidade e magnetismo. Se vocês olharem na Revista Espírita, vocês estão vendo aqui essa coleção de livros, ó. É a Revue Spirit, são os 12 volumes, bonitinhos aqui na estante, perto de onde eu estou agora, para que o acesso seja mais fácil. Vocês vão ver Mesmer, quando em espírito, através de médium, que Allan Kardec separou o conteúdo e colocou na Revue, ele dizendo, se não me engano, 1862, ele dizendo, mas há um outro tipo de magnetismo, que é a oração, que quando uma alma pura e desinteressada realiza, não existe nada mais importante para ajudar quem quer que seja. Então, a oração, ela não é para ser vista dentro da religiosidade só, ou especialmente dentro de uma crença, porque há orações e orações, rezas e rezas. Uma coisa é algo repetitivo, mecânico, formal, decorado, mas se não há sentimentalidade, o resultado é pobre, porque não tem sentimento, não tem emanação fluídica que vai chegar ao doentinho como deve chegar. Por que Jesus curava com aquela facilidade? O fluido magnético dele era único. Tanto é que Verônica, não sei se vocês lembram do episódio de Verônica, Verônica era hemorroíça. Ela tinha uma hemorragia ginecológica. E ninguém ajudava, porque ninguém sabia como controlar o problema, talvez, uterino que ela teria, para causar hemorragia vaginal. E ela ouviu dizer, olha, o Messias prometido já chegou. As multidões ele visita todos os dias. Procure por ele. E ela se animou.
E aí ela, mesmo com aquela multidão de aflitos, né, ela vai correndo para chegar perto. E linda, um exemplo maravilhoso do ponto de vista moral, espiritual, ela não consegue chegar a Jesus pela frente. Ela tinha uma fé tão linda, única, que ela meramente toca nas vestes de Jesus por trás dele. E Jesus diz: alguém me tocou. Era Verônica. E no que ela toca nas vestes de Jesus, ela alcança imediatamente a resolução do seu problema de saúde. Então, de novo, com este exemplo, nós poderíamos acrescentar na temática de hoje medicina, magnetismo, mediunidade e evangelho de Jesus. Quantos exemplos ricos, Sérgio. Você falando aqui sobre o processo de cura através da oração, me fez lembrar o antigo, o bem antigo, as benzendeiras, as curandeiras, ou melhor, quando uma mãe com muito sentimento tem um filho doente aos seus braços e pede ao pai, ora com muito amor e a cura vem. E não só através do processo da fé, como o Sérgio aqui descreve o caso da mulher hemorroísa, que eu nem sabia que o nome dela era Verônica, tá, Sérgio? Primeira vez que eu escuto falar. A gente conhece essa história, mas não conhece o nome do personagem. E a tua fé te curou. E o processo do magnetismo, como Jesus realizava, me fez lembrar também aqui o cego, onde Jesus se debruça em direção a esse cego e com um pouco de barro e cuspe e passa no olho do cego, reconstitui a visão daquele cego de nascença. Então, são vários esclarecimentos não, são vários tópicos que a gente sabe que acontece, é fato, é evidência, mas ainda há um grande mistério, uma grande interrogação. E que eu acredito que, aos poucos, com o conhecimento da humanidade, com o avanço da tecnologia, da ciência, o que era mistério deixa de ser mistério. Passa a ser com naturalidade, com estudo, com raciocínio lógico, com pesquisas, com evidências, como o Sérgio falou agora. Se estuda muito uma doença, se aprofunda muito, como o Sérgio disse, diabetes. Mas e a origem? Eis a questão. Aos pouquinhos a gente vai avançando, a gente vai nessa direção. E que bom, Sérgio, que bom que você compartilha conosco. Pode falar, fica à vontade. E por isso também que é importante conhecer a origem. Por quê? Para a prevenção futura. Se eu não sei, ou fico com uma certa ideia ou ilusão de que o problema vem de algo que se tenta associar como causa, mas não é a causa verdadeira. Por exemplo, autismo. Podemos um dia fazer estudo sobre este tema tão relevante. O cérebro das crianças com autismo, ele não é neurotípico, ele é neuroatípico. Na ressonância, eu não vejo nada. Mas se você estuda as minudências em análise histológica, você vai ter 10 alterações diferentes. E aí os colegas psiquiatras, neurologistas infantis, acham que porque encontraram questões biológicas no cérebro, descobriram a causa. Mas não, isso também é efeito. As verdadeiras causas ainda estão como que desconhecidas. Qual é o caminho? Doutrina espírita, mediunidade, mediunidade com medicina, não é? Nessa tríplice fronteira, como nós estamos como que esboçando na tarde e noite de hoje. Muito bom, Sérgio. Tem mais algumas perguntas aqui. Tem bastante pergunta. Eu vou tentar fazer para o Sérgio, tá, pessoal? Se eu ficar devendo, já peço desculpas. No meu Instagram, eu recebi uma pergunta, vai ser a primeira aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e a Luciene Amaro pergunta o seguinte: existe algum tratamento médico com magnetismo?
Veja só, se nós estamos falando desse magnetismo espírita, mesmeriano, não é? Existem opções, mas fazem parte ainda de um conjunto de procedimentos que ainda não são universais do ponto de vista da aceitação dentro da ciência espírita. Então, são métodos alternativos. Então, o que nós estamos falando ainda faz parte de uma medicina alternativa. O Reiki também faz parte. Também tem a ver com esse magnetismo do fluido vital, que o Espiritismo estuda muito bem. Então, existem pessoas de algumas outras áreas da medicina oriental e da medicina ocidental trabalhando estas coisas. Então, existem colegas, essa história de religiosidade, espiritualidade e medicina faz com que o médico pergunte no consultório qual é a crença do paciente, como é que ele vê, se além da medicação, dos exames, ele propõe algo que não é ainda aceita por todos. Entende? Mas, formalmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, você tem grupos espíritas visitando as santas casas, visitando lugares que são, vamos dizer, de medicina pública e de medicina privada também. E aí eles visitam a enfermaria, perguntam: você gostaria que nós fizéssemos uma oração? Você gostaria de receber o passe da nossa equipe? E o que é bacana é que nessa equipe existem tanto espíritas como médicos, como enfermeiros e outros profissionais de saúde. Querem ver uma outra ideia, Nelson? Agora, em setembro, eu vou voltar a Bauru. Bauru é uma cidade do interior de São Paulo, que tem muito progresso. E, pela segunda vez, nós vamos montando uma equipe no Hospital Estadual de Bauru, o maior da região, para o trabalho envolvendo a medicina mediúnica do futuro, espírita. A diretora do hospital, a doutora Débora, está de portas abertas para esse projeto. Então, claro que isto é incipiente ainda. Se eu pensar no caráter global dos problemas médicos no planeta, porque aqui é um hospital enorme. Quando eu falava dos bilhões, 8 bilhões de encarnados, 14 bilhões de desencarnados, 95% são doentes. Mesmo não tendo agora um diagnóstico ainda qualquer, mas o perispírito já traz uma predisposição. E daqui a 5, 10, 15 anos, vem um câncer, vem uma doença degenerativa, vem um problema cardiovascular que ninguém esperava. Eu vou pegar a deixa do Sérgio para retomar aquilo que o Sérgio falou lá no início, que é bom demais a gente lembrar. Somos todos doentes. Sabe quem é que disse? Não é o Sérgio nem o Nelson, não, tá? Jesus, quando nos diz: eu vim para os doentes, nós doentes, doentes da alma, nosso perispírito, o intercessor entre o espírito e o corpo, traz as chagas de alguma forma, ou tem essa constituição que perpassa para o corpo físico, nessa distonia entre espírito e corpo. É algo muito denso, muito difícil explicar, mas é importante a gente entender aos poucos esse processo. Eu vou relembrar que o Sérgio falou lá no início: escola para uns, hospital para outros, prisão para outros. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, entender e perceber não é para os outros, não, para a minha vida. Olhar para si e perceber assim: espera aí, será que para mim é uma escola, é uma prisão ou é um hospital? E como é que eu posso desempenhar e aprender da melhor forma esse curto período de espaço de tempo que eu vou estar aqui encarnado, vivenciando as experiências, quaisquer que sejam. Não fugindo da doença, do bicho, como só, mas entendendo o processo que ela vem nos mostrar, o que essa doença que aparece tem a ver comigo, espírito reencarnante que sou, hoje vivenciando, experienciando muitas vezes um processo de doença. Então é importante essa reflexão e a gente não esquecer de quem? De Jesus que nos diz: "Eu vim para os doentes". Doentes não são os outros, tá, pessoal? Somos nós. Sérgio, vou agora trazer 2 perguntas aqui que estão em conjunto, tá? A Gi Valverde nos pergunta aqui, olha, diz: "Muito boa abordagem sobre as definições de magnetismo. Poderia indicar material bibliográfico para o aprofundamento do assunto?" E também, já aproveitando, o Paulo Santos nos diz: "Doutor Sérgio, poderia indicar literaturas sobre magnetismo e apometria?" Olha, assim, rapidamente, sim, né? Mas esse é tema para nós aprofundarmos também outro dia, seja um, seja outro. Agora, em termos de magnetismo, eu acho que é importante todo mundo procurar estudar Kardec, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, lembrando que Allan Kardec era magnetizador, lembrando que Allan Kardec chega a dizer que o magnetismo veio abrir os caminhos para o espiritismo. Ele chega a dizer que magnetismo e espiritismo são como que uma ciência só. Olhem que coisa linda. Então, eu preciso de Kardec. Agora, existe um livro da FEB que se chama Magnetismo Espiritual, de Micaelos. Eu tenho ele aqui um pouquinho mais para cá. Então, você entra numa livraria, num site, até da própria FEB, se não estiver como que já sem ser atualizado, renovado, pode ser mais difícil de encontrar. Mas é um livro febiano também. Existem muitos outros. De apometria, se você quiser, o que é fundamental é José Lacerda de Azevedo. Ele tem 2 livros. O primeiro é o mais importante. E ele tem o título Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. E o outro, Energia e Matéria. E aí é um livro mais fino em que ele conta vários casos. Existem outros autores, mas acho melhor deixar esse tema para um outro dia. Com certeza a gente vai ter que marcar outros dias. Vou trazer mais algumas perguntas aqui rapidamente. O Paulo Moreira nos pergunta o seguinte: por que realmente nos centros espíritas o passe é tão rápido? Essa eu vou me arriscar a responder, Paulo, e vou depois passar a palavra para o Sérgio. É uma questão de logística, Paulo, até por causa do tempo e a dinâmica para, após a palestra, o passe ser realizado, dispersivo, e não só algumas casas têm um trabalho mais direcionado para um tratamento espiritual, com passes localizados que demoram mais tempo e tem ali uma troca maior, mas a pequena troca, digamos assim, se tão rápido, é mais do que o suficiente para muitas enfermidades, e a gente está falando aqui de câncer, relatos de cura, o tratamento foi realizado através do passe após a palestra. Mas eu quero passar a palavra aqui para o Sérgio responder. Fica à vontade, Sérgio.
Nelson, qual é a questão especificamente que ele pergunta? A questão do passe rápido? Eu acredito que é isso, porque realmente nos centros espíritas o passe é tão rápido. Olha, em parte, é por questão de organização da atividade público-doutrinária, pela questão, talvez, de administração do tempo. Outra coisa é que, em geral, o passe do trabalho público doutrinário, ele é mais rápido, porque, em geral, as pessoas que vão para as palestras, os estudos, não estão propriamente doentes. É mais um passe de caráter, vamos chamar assim, de medicina preventiva. Mas as atividades no magnetismo mesmeriano, elas se prolongavam muito mais, porque eram pessoas doentes que procuravam os magnetizadores. Por isso, e no centro espírita bem orientado e bem preparado para servir a comunidade, também do ponto de vista da saúde, mesmo não sendo a principal tarefa é a divulgação da doutrina espírita, é a difusão do espiritismo. Mas é um lugar de acolhimento dos sofredores. Claro. E uma das razões é propriamente por causa do passe. Então, muitos centros que eu tive oportunidade de participar, de visitar, além do passe no trabalho público doutrinário, existe a fluidoterapia espírita, onde o nosso paciente vai deitar, é um ambiente à parte. Quer ver uma curiosidade, Nelson? Fomos nós que levamos a fluidoterapia espírita a Portugal. Olha que legal, não sabia. 1999, 25 anos atrás, quando depois daquele congresso de 1998 em Lisboa, fomos sendo convidados e para algumas cidades como Coimbra, como não lembro agora, nos chamaram para fazer seminários sobre fluidoterapia. E foi a primeira vez que a fluidoterapia espírita com pacientes deitados fora feita em Portugal. Fui eu e 2 médiuns do Brasil, da nossa equipe. Lembrei agora, quando você comentou. Então, por isso que os centros espíritas deveriam, no mundo inteiro, porque é um planeta hospital, a casa espírita precisa, tanto na área mediúnica formal, como na área do magnetismo e da fluidoterapia espírita, ser capacitada para receber as pessoas com necessidades por causa de problemas médicos, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos, com macas. Vou dizer, a primeira vez que eu pude saber de macas em Portugal foi quando nós fomos lá. Aí, não na Ilha da Madeira, mas no continente. Então, por isso que o espiritismo e os espíritas contemporâneos devem estudar o magnetismo. Sem dúvida nenhuma, obrigado pela resposta, Sérgio. Tem uma pergunta aqui, falando de Portugal. A pergunta é da Maria Henriques, a nossa amiga aqui de Portugal, que trabalha... Vou resumir, tá, Maria Henriques? Ela trabalha como profissional de saúde e ela faz a seguinte pergunta: será que todas as doenças autoimunes de causa desconhecida, adquiridas, têm a sua origem ou causa num determinismo espiritual? Olha, Maria, eu diria, a essa altura de toda uma vivência de muitas décadas, que sim.
Sabe por quê? Não é que precise entrar nas questões da física clássica, da física moderna. Não precisa, mas não há efeito sem causa. Todas as doenças, tanto problemas biológicos, físicos, clínicos, convencionais, cardiovasculares, respiratórios, infecciosos, o que for, tanto quanto na área da saúde mental, tudo é efeito. Senão não faria sentido, é lei de Deus. Nós não vimos isso em Kardec? Causa e efeito, ação e reação, que eu também gosto de chamar lei de responsabilidade, pessoal. Seja qual for, tem uma origem. Que nós, nessa nova ideia de uma medicina espiritualizada, devemos estar procurando as origens, para cuidarmos delas lá atrás, no presente. Um livro que também é bem interessante sugerir para os amigos chama-se Pensamento e Vida, de Emmanuel. É Emmanuel quem trabalha a importância da humildade nesse livro. É Emmanuel que trabalha a ideia de que o orgulho gera esgarçamento perispirítico. Pietro Baldi também fala nisso. E esgarçando o perispírito, que é um tecido, pode gerar, se passar para o corpo, enfermidade A, B ou C, inclusive a depressão. Mas, meu amigo, eu vou precisar pedir licença, porque eu preciso me envolver com outras questões ainda hoje por aqui, mas me coloco à disposição. Todos os meses nós podemos planejar algo que possa aprofundar um pouquinho, né, essas questões que estamos vendo hoje. E agradeço aos que perguntaram, aos que tiveram paciência para acompanhar até agora, né? Mas avancemos. Jesus espera por nós. Obrigado, Sérgio. Realmente já estamos chegando no nosso finalzinho. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco. Hoje teve uma audiência muito boa, tá, pessoal? Teve bastante gente aqui conosco, participando, comentando, fizeram várias perguntas que ficaram aí a serem respondidas. 1h30 passa voando, não sei para vocês. Mas vamos marcar, sim, com o Sérgio, um novo encontro. Tem muitos temas aqui que eu fui anotando, tá, Sérgio? Depois a gente vê a agenda direitinho. Vamos combinar de voltar aqui para se aprofundar com calma e convido a todos já para no futuro estarem conosco reunidos. E mais, fez sentido para você? Compartilha conhecimento, ok? É isso que a gente precisa. Compartilha essa palestra. Lembrou de alguém? Compartilha depois, a pessoa vê lá, está disponível, tá bom? Pessoal, agradeço a todos. Vou pedir agora para o Sérgio fazer as considerações finais e uma prece de encerramento. Muito bem. Olha, eu agradeço muito, porque falar dessas coisas, acho que é sempre útil, né? Numa espécie de uma sementeira sobre algo que o mundo, eu penso, precisa tanto se dedicar, né? Porque isso traduz benefícios para as pessoas, não é? Então, muito obrigado, que nós possamos nos rever o mais em breve possível, né? Temos muitos temas para conversarmos inúmeras vezes daqui para frente. Quem sabe até, mais dia menos dia, presencialmente, talvez alguma coisa híbrida, não é? Mesclando atividade de estudos presenciais com a transmissão como uma live também para o mundo todo. Então, nós vamos convidando os amigos para que agradeçamos juntos a Deus e a Jesus cada uma das oportunidades que vamos obtendo para entendermos melhor
a realidade da Terra, do universo, e um entendimento melhor e mais profundo sobre nós mesmos, filhos de Deus, e sobre as nossas necessidades evolutivas, que são muitas, e o quanto nós somos aprendizes do bem, do progresso e da virtude. Que os nossos anjos de guarda nos abençoem, que nós oremos sempre por todos os espíritas no movimento espírita no Brasil, em Portugal e no mundo inteiro, onde percebemos tantas necessidades. Que tudo seja como que iluminado quanto aos caminhos para as nossas realizações enquanto estamos encarnados. E que os espíritos amigos que estão supervisionando tarefas como estas permaneçam nos dando assistência, cobertura, envolvimento fraterno e nos estimulando ao progresso espiritual, que é o que conta. Um abraço grande da espiritualidade para nós e a nossa gratidão manifesta agora pela oportunidade que tivemos. Um abraço e muito obrigado aos amigos todos por aqui. Que assim seja, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. E até o próximo Resenha Espírita, mês que vem, com um novo convidado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Grande beijo e abraços. Tchau, tchau.